Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar aqui com você em mais essa noite abençoada, live da palavra que o Senhor preparou para nós. Agradeço a Deus pela sua vida e a oportunidade de compartilhar com você aquilo que vem do coração de Deus para abençoar a nossa vida. Vamos orar neste momento em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite abençoada na tua presença, noite que o Senhor preparou para louvor da tua glória, noite que o Senhor preparou para ministrar o nosso coração. E eu oro pela vida dessa pessoa que agora está junto comigo na live da palavra e com o seu coração aberto para ouvir a tua voz. Espírito Santo, nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti e que precisamos ser renovados pela força do Teu poder. Que o Senhor traga para o nosso coração ânimo, para o nosso corpo vigor, para a nossa alma descanso em Ti de toda e qualquer ansiedade. Nos lembramos neste momento das pessoas que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, muitos acometidos pela Covid-19, alguns enlutados porque morreram seus entes queridos, e só o consolo do Teu Espírito pode penetrar onde a palavra humana não tem capacidade de atingir. Peço a Ti, Senhor, que Tu também restaures tantos que estão agora nos leitos dos hospitais, nos CTIs, muitos, Senhor Jesus, precisando de socorro em diversas enfermidades. Aqueles, meu Deus, que estão também excluídos da sociedade, presos porque cometeram algum crime e por isso foram condenados. Senhor, que Tu estejas abençoando esses corações através dos programas de evangelização que existem nos presídios. Muitas almas venham se render a Ti, se converter ao Senhor. Aqueles que estão em situação de rua, gente sem casa para morar, e quantos, meu Deus, diante dessa crise financeira que nós vivemos, acabaram também perdendo seu recurso financeiro para pagar o aluguel da sua moradia e se somaram a essa triste estatística de moradores de rua. Que Tu tenhas misericórdia, Senhor, que nós, como Igreja de Cristo, pensemos na missão verdadeiramente bíblica e do reino de Deus, que é acolher, acudir, dar provisão a todos aqueles que de fato necessitam, Pai. Que nossos recursos financeiros venham ser investidos na missão de salvar almas, em nome de Jesus. Que nesta noite, Senhor, através da palavra, sejamos despertados para uma vida de compromisso contigo, conosco mesmos, com a nossa saúde, com o nosso tempo de vida. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes das tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca,
por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meu irmão, minha irmã, ao mesmo tempo em que a mocidade pode ser considerada a fase imatura da vida de uma pessoa, ela se constitui também a fase dos desafios, através da autoafirmação de quem está caminhando para a sua independência, procurando se orientar quanto ao sentido da sua própria existência. As decisões tomadas neste período que marca a busca da autonomia podem servir de base para os principais acontecimentos na vida de uma pessoa, cujos resultados muitas vezes só serão refletidos mais tarde, na vida adulta, que se espera seja amadurecida até lá. Quanto ao estado de espírito, existe a compreensão de que ser jovem diz respeito a uma questão de disposição, de energia, animação, vitalidade, alegria, liberdade, espírito desbravador, acompanhada de falta de responsabilidade ou alienação, a ideia de uma vivência da realidade fora do seu contexto de vida real, tanto no aspecto econômico e social, quanto cultural, espiritual, como se o jovem ele não se atentasse para nenhuma dessas realidades. A exortação que Salomão faz neste capítulo de Eclesiastes é o retrato da sua própria situação de descontentamento, apesar de muito provavelmente já ter se arrependido da vida vivida até aquele momento da sua velhice, já ter se arrependido dos pecados de idolatria que ele havia cometido, das paixões da mocidade que o levaram a se distanciar da sabedoria que Deus lhe concedera. O que dá a entender é que Salomão, depois de ter vivido, quem sabe já pelo menos 2/3 dos seus dias sobre a terra, para e faz uma retrospectiva das escolhas que havia feito e dos resultados que as suas escolhas produziram àquela altura da sua vida, tendo ele que admitir que o que poderia considerar então a respeito dos seus dias é que eles não lhes proporcionavam contentamento. Eu me sinto um abençoado por Deus, porque aos 21 anos de idade eu reconheci que não a minha vida, não tinha mais sentido, eu não tinha mais contentamento e tudo que havia experimentado até aquele momento da minha existência era vazio. Eu era um jovem, uma alma cheia de doença que me colocava numa fase terminal da vida aos 21 anos, sem perspectivas de ser feliz, procurando uma vida que não encontrava em nenhum lugar, um profundo vazio interior, sem compreender a razão da minha existência. Foi então que eu falei com Deus, que se realmente Ele era poderoso, como diziam os crentes, que então Ele transformasse a minha vida, ou me matasse, porque eu não queria viver mais daquela maneira. A primeira parte da conversa que tive com Deus, Ele realizou, transformando a minha vida através do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça, do juízo,
E a segunda parte também tem acontecido, embora agora eu compreenda a morte da forma diferente de quando não tinha Jesus. Em vez de Deus me matar aos 21 anos, como eu havia pedido, Ele tem me ensinado a viver a perspectiva da morte todos os dias. Até hoje, tendo me dado já 49 anos de vida, como disse o apóstolo Paulo, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A grande diferença é que eu desejava a morte por causa da falta de esperança, e hoje, todos os dias eu experimento a morte para ter em mim a vida de Jesus. Quando Salomão fala no versículo 1, não ter prazer na vida, ele declara ter chegado ao ponto de reconhecer que faltam interesses de ideias por causa do domínio que a ociosidade exercia sobre o espírito desanimado dele, o que resultou no aumento da fraqueza do seu corpo e a somatização das doenças que começaram a impregnar a sua alma enferma, acompanhada da falta de alegria para viver. Tudo isso Salomão vai declarar. Quando a pessoa se encontra nesse estado psicológico, ela está inteiramente enferma, acometida da decepção, e a decepção confirma o fracasso é confirmado pela desilusão, a desilusão pelo desengano e desapontamento, e também a depressão, que é o estado mental caracterizado por tristeza, desespero, desestímulo a qualquer atividade. Assim estava a alma de Salomão, o homem que foi considerado o mais sábio da história da existência humana. E o versículo 2 narra a situação da velhice de Salomão de uma forma bastante didática e anatômica, vamos dizer assim, pontuando os órgãos que ele dizia já estarem afetados pelos sinais do tempo de vida do seu corpo, como por exemplo, quando ele, o pregador, Salomão, fala sobre o escurecimento dos astros e a luz que refletem. Na verdade, isso significa a diminuição da capacidade visual de uma pessoa idosa, levando em consideração que no tempo de Salomão não existiam os recursos apresentados pela oftalmologia moderna, como a cirurgia de catarata, uso de óculos, lentes de contato, muito menos de transplante de córneas para pessoas que, em menor ou maior grau, apresentem problemas de visão. Quando o pregador fala das nuvens, isso significa a experiência de um inverno constante, ou seja, sem primavera, e a primavera é a estação da renovação. Tem pessoas com as quais nos encontramos todos os dias, que independentemente da idade, a sua vida é um inverno constante, sem primavera, porque não enxerga a possibilidade de renovação da vida. Tudo sempre está a mesma coisa, e se alguém pergunta como está, diz: estou mais ou menos. Em relação a ontem, um pouco pior. No versículo 3, a casa a que se refere Salomão pode ser comparada ao corpo, que é templo do Espírito Santo, e ele fala de tremer os guardas desta casa como uma referência aos braços que representam os membros superiores, que dão firmeza, segurança para as tarefas que uma pessoa desempenha, desde a mais simples até as mais complexas. Querendo ou não, depois de certa idade, a pessoa já não tem mais a mesma habilidade de antes para fazer determinadas coisas, e como reflexo da idade avançada do corpo, começam a vir limitações, acompanhado de incômodos na estrutura própria, da pessoa, estrutura óssea da pessoa. Salomão fala sobre curvarem os homens fortes. O que ele quis dizer com isso? Ele falou a respeito da coluna vertebral e as pernas, que com sua força sustenta o corpo.
Com isso, ele faz declaração de que as suas forças já não eram as mesmas de quando ele era moço. E quais as consequências disso? Pernas bambas, cansadas, passos lentos. Ele faz referência aos dentes, quando diz de cessarem os moedores por já serem poucos. Isso não significa a ausência total de dente, mas a dificuldade em comer alimentos mais sólidos, porque eram poucos os dentes que tinha para ajudar a moer algum tipo de alimento sólido que comia. Também nos dias de Salomão não existia a tecnologia da prótese dentária. Ele diz, quando escurecerem os teus olhos na janela. Essa descrição me faz lembrar sobre a infeliz realidade de muitos idosos esquecidos dentro de suas próprias casas, tendo de se contentar em ver a vida lá fora, somente pela janela, ou pela varanda, ou em algum canto da casa, onde são deixados quase todo dia, desde a parte da manhã até o entardecer, quando já começa a escurecer. Junto a essas alterações fisiológicas que mencionou Salomão, ele também falou da fraqueza na voz, ele falou da insônia, quando ele diz: os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música te diminuírem. Ele fala do esquecimento das músicas, que passam a ser lembradas mais pelos seus refrões repetidos. E ele fala, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Isso significa desequilíbrio, a vertigem, a tonteira. Te espantares no caminho está ligado aos perigos das ruas. Por isso a recomendação, de um modo geral, é que o idoso ande acompanhado, para que tenha suporte em situações até mesmo como atravessar uma rua movimentada, ser protegida contra pessoas com más intenções, ou até mesmo caso de cuidado com a própria saúde. Ele fala: te embranqueceres. Olha aí os cabelos. Não se fazia uso de tinta para cabelo no tempo de Salomão. Ainda a indústria cosmética não operava milagres. Ele fala do gafanhoto. Imagine, Salomão chegou a uma idade em que se perturbava até com o gafanhoto, ao mesmo tempo em que a imagem do gafanhoto relembra a primavera, que na velhice de Salomão não acontecia, porque ele vivia um constante inverno, peso, sensação de opressão por causa do cansaço, tanto físico quanto psicológico, preocupação, abatimento. E ele fala do fio de prata. O fio de prata lembra a resistência, o desafino da corda de um violão que é resistente e que no caso de Salomão já não toca bem. O copo de ouro lembra uma taça. A taça lembra conquistas. Tudo passou na vida de Salomão. Ele já não tem mais satisfação de se lembrar nem mesmo das conquistas passadas. Ele fala do cântaro. O cântaro lembra uma atividade que era comum no tempo de Salomão, um tipo de trabalho que era tirar água do poço, e o sentido da palavra está ligado à habilidade para o trabalho, para o autossustento. É disso que Salomão está falando. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias nos quais vinhas a dizer: não tenho neles contentamento. Salomão não está falando exatamente de ficar velho, mas ficar velho
relembrando que não usou a sabedoria que Deus deu para ter uma velhice saudável. Ele fala da roda junto ao poço, que o retorno da água do manancial. O que ele está falando? O que tem a ver isso aí com aquela velhice sem contentamento de Salomão? A rotina do trabalho que mantém sempre o cântaro abastecido. Uma vez que essa corda cai no poço, não dá mais para fazer a água retornar, ainda que se empenhe força para isso. Assim é a velhice quando chega. Por isso devemos aproveitar o vigor para a produtividade, para o trabalho, para não termos que nos lamentar mais tarde sem contentamento. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 27, Jeremias disse: bom para o homem é suportar o jugo na sua mocidade. Sim, muitas coisas são como essa peça de madeira que prende o boi pelo pescoço e o liga ao arado para um jovem. São coisas incômodas, são regras, são orientações, são conselhos dos pais, mas que só mais tarde se poderá ver o bom resultado de uma coisa que durante a mocidade pensamos não tem importância, mas se tornam imensamente significativas quando alcançamos a fase da maturidade. Como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sim, como diz o Salmo 103, versículo 1 e 2 e 5. Bendizer a Deus na mocidade é certeza de juventude renovada. Outro texto bíblico: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 de João capítulo 2, versículos 13 e 14. A segunda parte dos dois versículos exortam aos jovens para que confiem na palavra de Deus e não na sua própria força. O escritor complementa no versículo 14 o que disse no versículo 13. O texto fala da velhice refletida pelos sinais naturais na vida de uma pessoa, e que mesmo os servos de Deus não estão livres desta realidade. A importância, porém, deve ser dada à condição espiritual e psicológica da pessoa na ocasião em que se apresentam ou se apresentarem estes sinais. As limitações físicas serão superadas, quaisquer que forem as dificuldades também, se a vida da pessoa estiver em pleno equilíbrio, como resultado de uma vida de intensa comunhão com Deus. A sorte dos que envelhecem com Deus está baseada na palavra, escrita no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, promessa poderosa: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Acima de toda e qualquer situação para nós, o que tem maior importância é a palavra de Deus, mais uma vez escrita em Isaías, no capítulo 46, versículo 4, que promessa: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães, ou seja, até alguns cabelos ficarem brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia! Deus estará sempre conosco, tanto
tanto agora, quando temos vigor, disposição para o trabalho, a boa vontade para nos envolvermos com a sua obra, como também quando chegar o tempo em que as nossas forças físicas não corresponderem mais, quando não tivermos mais a mesma disposição que temos agora. Ele prometeu que vai nos sustentar, já tem feito e vai nos salvar. Muitas tarefas que nós fazemos serão interrompidas num determinado tempo da nossa vida, porque a nossa capacidade física, mental, emocional não nos dará condições de continuarmos. E provavelmente por causa da falta de produtividade, nós seremos substituídos nas tarefas que hoje desempenhamos de uma forma mediana, na média, da forma como nós fazemos hoje. Mas o Senhor é aquele que estará sempre conosco. Ele é o que nos sustenta em toda e qualquer situação. Por isso, o conselho daquele que chegou à velhice sem contentamento, porque desperdiçou a sua mocidade com idolatria, teve 300 mulheres, 700 concubinas, um homem que se enveredou pela prostituição e negócios, porque no tempo de Salomão os casamentos eram a base dos negócios. Se esqueceu de Deus, se esqueceu do Senhor, aquele tido como o mais sábio do mundo. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. O próprio Salomão falou sobre isso. Que o Senhor conserve o seu coração, para que você experimente no decorrer dos anos esse maravilhoso cuidado dele para a sua vida, e que a sua velhice seja uma velhice cheia de sonhos, cheia de visões. E se você ainda é jovem, se você ainda está na casa dos 30, que você possa viver intensamente a sua mocidade, como eu tive a oportunidade de viver, me dedicando ao Senhor. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me trouxe para a presença dEle, e Ele pode fazer isso também na vida daqueles que já estão, como Salomão, sem contentamento, entristecidos, pessoas que envelheceram cheias de amargura, não viram seus sonhos se realizarem, talvez nunca foram felizes e há muitos anos não recebem um abraço afetuoso, porque também não aprenderam a demonstrar afeto por ninguém. O Espírito Santo pode fazer a primavera chegar na sua vida, nesse inverno intenso. Ele pode transformar o seu coração. E eu quero orar junto com você nesta noite, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer pela presença de Jesus na nossa vida, pelo Espírito Santo que renova as nossas forças. Sim, percebemos o nosso corpo físico, ele vai perdendo seu vigor. Por mais que nós desempenhemos alguma atividade física, sabemos que o nosso rendimento não é mais aquele de 30, 20, 10 anos atrás. Mas nós temos a poderosa revelação da tua palavra, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor que nos resgatou no tempo do vigor, vai nos sustentar
até quando aos olhos humanos não tivermos mais capacidade de produzir. E o Senhor, pelo poder do teu Espírito, vai nos usar, ainda na nossa velhice, para abençoar muitas vidas. Nós queremos ouvir o conselho de Salomão, que chegou a uma velhice sem contentamento, e ele dizendo que precisamos na nossa mocidade nos lembrarmos do Senhor, para que não cheguem os dias como ele vivia e dizia não ter neles contentamento. Encha, Senhor, essa pessoa que agora parou para assistir a essa mensagem do teu Espírito. Renova seu ânimo, renova as suas forças, em nome de Jesus. Restaura o vigor da mocidade nesse velho, nessa senhora, como Ana, Simeão, que viram a salvação de Israel, profetizaram e se sentiram realizados com a promessa de Deus. Que a tua promessa venha, Senhor, ser o combustível para alimentar a nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, seja qual for a sua idade, que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que Ele abençoe sua vida e seu coração, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, uma semana produtiva, cheia da graça e do poder de Deus. Obrigado por estar comigo aqui nessa live da palavra, e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem com pelo menos 3 pessoas no seu WhatsApp. Eu vou daqui a pouco mandar o link dessa mensagem no YouTube. Se inscreva no meu canal também e me ajude a continuar levando a mensagem da palavra para abençoar vidas, em nome de Jesus. Um abraço, e que amanhã, 1º de fevereiro, início do 2º mês do ano de 2021, seja marcado com muitas bênçãos de Deus na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.